Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E o tema da live hoje é: isso pode estar te levando à falência. Nesse tema de hoje, eu vou falar sobre um sabotador que pode fazer com que você não consiga nunca ter resultados com a psicologia. Então, é um assunto sério. Muitas vezes, esse sabotador, nós não percebemos que estamos sendo influenciados por ele, por esse sabotador. E agora vai um conselho para vocês. Peguem papel e caneta. Bom, Aline, mas explica então o que é esse sabotador. O que é isso que pode me levar à falência? Eu sei que muitas pessoas estão aqui hoje pelo tema, foram atraídos pelo tema. E eu vou explicar já o que é esse sabotador. Muitos colegas não se acham bons profissionais ou possuem uma baixa autoestima profissional. Eu vou explicar o que é isso. Muitos colegas, psicólogos, psicólogas, acreditam que merecem pouco, que merecem ganhar pouco, ou que merecem poucos resultados, ou acreditam que não é possível viver bem da psicologia, e acabam se contentando com pouco. Isso porque se sentem inseguros, ou se sentem inseguras durante a atuação. E isso se manifesta na carreira, essa insegurança, essa baixa autoestima, esse não merecimento se manifesta na carreira. E aí, de fato, quando isso está internalizado, quando existe essa crença, quando existe esse sabotador, isso compromete os resultados. Então, sempre que um profissional não se acha bom o suficiente, ele vai ter os resultados comprometidos. Então, esse é um sabotador. O nosso sabotador de hoje é a crença de não se achar um bom ou uma boa profissional, de não se achar bom o suficiente. Então, coloca aí uma hashtag, deixa eu ver se vocês estão atentos, que o sabotador é não se achar bom o suficiente. Sempre que um profissional, ele não se acha bom o suficiente, ele tem alternativas. De um lado, nós temos profissionais que não se sentem seguros, que diminuem o próprio potencial, e de um outro lado, existem profissionais que podem até não se sentir prontos, podem até não se sentirem prontos, mas que correm atrás e superam as dificuldades. Se a gente dá ouvido a esse sabotador, a essa crença, nós podemos nos ancorar por baixo, achar que merecemos pouco. Mas se nós, o que diferencia um profissional que tem essa crença ativada, esse sabotador ativado, do que não tem, é a capacidade de reação a essa crença. Então, o que diferencia um profissional que não se sente bom o suficiente, que percebe que precisa melhorar, daquele profissional que fica preso a uma crença negativa, é a capacidade de reação. E eu vou explicar como que a gente supera essa crença. De fato, nós somos psicólogos, nós somos psicólogas, nós lidamos com pessoas com vários problemas, situações de vida diferentes. E, de fato, muitas pessoas chegam à fase adulta precisando desenvolver algumas habilidades pessoais. É fato isso. Nós, eu, você, o ser humano de forma geral, ele chega à fase adulta com lacunas no desenvolvimento de algumas habilidades. Quer ver um exemplo? Existem alguns profissionais, algumas pessoas, não vou nem falar profissionais ainda, algumas pessoas extremamente tímidas. E a timidez impede de conseguir alguns resultados. Um exemplo, existem pessoas que não são assertivas, e aí não conseguem estabelecer uma comunicação adequada. Existem pessoas que não têm empatia, não conseguem se colocar no lugar do outro, isso compromete as relações interpessoais. Isso acontece com pessoas. E nós, psicólogos, somos pessoas. Logo, nós chegamos, muitas vezes, na fase adulta, com lacunas no nosso desenvolvimento pessoal. Então, nós precisamos entender que é normal, é comum,
desenvolver algumas habilidades. Alguns colegas, por vários motivos, colegas de profissão, por vários motivos, às vezes não conseguiram fazer uma boa graduação. Às vezes conciliando o trabalho com a graduação, estudando à noite, às vezes tendo que trancar e voltar várias vezes para a faculdade, às vezes por motivo financeiro, às vezes por imaturidade da ocasião, não estou aqui para julgar o motivo, mas alguns colegas, infelizmente, não conseguiram fazer um bom curso de graduação, às vezes não conseguiram fazer bons estágios durante o curso, às vezes não conseguiram entrar no mercado profissional assim que terminar a faculdade. E o que acontece? Isso também cria lacunas profissionais. E esses fatores, essas lacunas, podem também, de fato, comprometer a sua atuação profissional. É um sabotador, tá ali. Se às vezes não se acha bom, mas não só não se acha, como também às vezes existem lacunas que são reais, que podem comprometer a sua atuação, que podem comprometer os seus atendimentos, os seus resultados, o seu posicionamento no mercado de trabalho. Mas a boa notícia é que para superar isso, primeiro é possível. São habilidades pessoais, habilidades profissionais. E habilidades, elas podem ser aprendidas, aperfeiçoadas, aplicadas, e é possível treiná-las. É possível treinar as habilidades pessoais e as habilidades profissionais. E esse treino, esse aperfeiçoamento, é o caminho para ter reconhecimento, valorização e segurança profissional. Em outras palavras, a boa notícia é que esse sabotador que pode te levar à falência profissional, ele tem solução. Então, coloquem aí, ó, esse sabotador tem solução nos comentários. Eu quero que vocês acreditem nisso, que é possível. Eu vou explicar para vocês alguns casos aqui. Eu vou contar algumas histórias aqui para vocês. Como eu sei disso? Como eu sei que é possível superar? Quando eu comecei a atender, eu gosto de trazer alguns exemplos que eu passei, que eu vivi, exemplo de alunos que eu acompanho. Por que eu trago isso? Para você se identificar, para você perceber que você é normal com as suas dificuldades, superando os seus desafios, com as suas angústias, com as suas conquistas. Então, eu gosto de trazer esses exemplos. E vou contar uma historinha de quando eu comecei a atender. Eu sofria de uma certa ansiedade. Eu ficava pensando, qual será a demanda? O que esse paciente olhava para a agenda a primeira vez, dava aquele frio na barriga, o que será que vai acontecer? Será que o paciente, fazia a primeira sessão, será que o paciente vai voltar? Será que eu vou saber conduzir a sessão? Ou esse caso, esse paciente? Eu ficava angustiada com isso. Eu ficava angustiada, sempre pensando assim, será que eu vou dar conta? Então, às vezes, eu recebia um paciente com alto nível cultural, um doutor, um mestre, ou uma pessoa muito inteligente, no meu ponto de vista, na minha concepção, no meu critério ali da ocasião, eu ficava insegura. Me dava ansiedade na hora do atendimento. A mesma coisa quando o paciente tinha um alto padrão econômico. Quando tinha os dois, então, eu ficava também insegura. Né? O primeiro atendimento, a primeira vez que eu atendi um médico, eu pensei, e agora? Quando eu vi a profissão, pensei, sabe mais do que eu, né? Eu pensava, nossa, um médico. Outros profissionais também, com status, com padrão econômico, com padrão cultural, isso me gerava insegurança. E aí, eu conversava com outros colegas da clínica que eu atendia, que tinha mais tempo de formada também, e eu descobri que essa ansiedade não era só minha por estar no início da carreira. E eu via insegurança presente ainda em profissionais com muito tempo de formação. Esse detalhe me chamou a atenção. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, eu comecei
a pesquisar incansavelmente. Porque eu percebi que se eu não me desenvolvesse, eu poderia carregar essa ansiedade, essa insegurança para sempre. Eu via isso manifestado, por exemplo, no preço das sessões, de profissionais que têm anos de formação, que não conseguem cobrar pela experiência, pelo potencial de ajuda. E aí eu via que muitos colegas, e até mesmo eu ficava naquela, mas eu não sou boa ainda, porque eu sou recém-formada. E aí eu pensava, vou cobrar barato. Esse é o raciocínio lógico de muitos colegas. Eu não sou bom o suficiente, porque eu tenho pouco tempo. Logo, raciocínio lógico, vou cobrar barato. E eu mapeei que existem habilidades que potencializam a nossa atuação, como, por exemplo, assertividade, empatia, comunicação, escuta clínica, escuta ativa. Eu mapeei. E à medida que eu fui me desenvolvendo nessas habilidades, eu percebi que essa insegurança, que essa ansiedade, que esse medo iam diminuindo. Faz sentido isso para vocês? Quando nós desenvolvemos algumas habilidades, a nossa confiança aumenta. A nossa insegurança diminui. Então, algumas habilidades potencializam a nossa atuação profissional. E eu fui atrás de treinar essas habilidades, não só as pessoais, como também as profissionais. E isso facilitou o meu crescimento profissional. Isso fez com que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando com vocês a minha trajetória, as minhas conquistas, os meus resultados. Mas por que eu trouxe esse sabotador hoje? Porque eu sei que, infelizmente, isso acaba não acontecendo com alguns colegas. E muitos colegas ficam congelados nesse padrão de estagnação profissional. Vou contar um caso também de uma aluna. Eu tenho uma aluna que também sofria com essa baixa autoestima profissional, que acreditava que tinha que cobrar barato mesmo sendo uma excelente profissional. Na primeira mentoria, identificamos essa crença, esse sabotador. Identificamos esse pensamento sabotador e traçamos uma estratégia para combater essa crença. É possível combater essa crença por meio do treino de habilidades ou por verificação, por confirmação das nossas hipóteses, isso é ciência. Logo, pode ser comprovado cientificamente, validado ou não. Então, traçamos estratégias para combater essa crença. Ela era uma excelente profissional, é uma excelente profissional. Resultado, hoje ela está empoderada, recebendo de forma justa e super feliz por perceber o próprio potencial. Hoje ela se sente valorizada depois que nós buscamos os feedbacks dos pacientes dela. Os próprios pacientes deram feedbacks positivos a respeito do trabalho dela. E ela percebeu que é uma excelente profissional. Mas essa crença estava desconfigurando todo o potencial dela de atuação profissional. Tem uma outra aluna também em transição de carreira. Estava com muito medo, muito insegura para começar a atender. Ela vinha do RH e estava com muito medo de fazer essa transição. Muita vontade e muito medo. O medo era tanto que ela não se sentia capaz e ainda quando uma pessoa procurava, ela se sabotava, criando dificuldades para iniciar no atendimento clínico, com medo de começar, de fazer a primeira sessão, de romper ali. Participando do curso de mentoria, conversando com ela, na comunidade que eu atendo os meus alunos, eu orientei ela a se preparar para a primeira sessão. Ela queria estar pronta para tudo. E ninguém está pronto para tudo. Eu não estou, vocês não estão. E aí orientei ela na primeira sessão, o que ela precisava, quais informações, o que ela precisava saber ali, precisaria saber do paciente dela, o que ela precisava dizer para o paciente, se posicionar, entender,
dentro de um processo clínico. Como acolher, receber a demanda. E aí ela teve a coragem necessária para fazer o primeiro atendimento. E ela rompeu esse medo, esse sabotador de não se achar boa o suficiente, porque ela entendeu o quê? Que ela precisava dar conta daquele pedacinho só e não de um todo muito grande. E quando a gente entende que a gente vai passo a passo, isso facilita o nosso processo. Mas eu sei que quando eu estou aqui falando para vocês, conversando com vocês, eu sei que surgem aquelas vozinhas que podem colocar algumas objeções para reforçar essa crença. Eu estou aqui para compartilhar essas objeções também com vocês, para que vocês não deem mais ouvido a pensamentos, a ideias que vão reforçar ainda mais essa crença, esse sabotador, de que você não é bom o suficiente, de que você não é boa o suficiente. Eu sei que quando eu falo essas coisas, quando eu compartilho, às vezes vocês pensam, mas eu não vou dar conta. Porque realmente eu não sou bom, eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta. Aline, para você é fácil. Mas para mim é difícil. Muitos pensam assim. Outros ainda pensam que eu sou assim, eu não vou mudar, esse é meu jeito. Algumas pessoas percebem algumas lacunas no desenvolvimento pessoal ou profissional e pensam, eu sou assim, esse é meu jeito, eu não vou mudar. Empaca profissionalmente. Vocês conhecem alguém com essas dificuldades? O que eu estou falando é familiar para vocês? Coloquem aí nos comentários. Alguns colegas pensam, Aline, não adianta tentar. Eu já tentei antes, eu já fiz curso, eu já li livro, já participei disso. Muitos colegas pensam, não adianta tentar, porque eu já tentei antes. Esse é um pensamento também sabotador, cuidado. Nós precisamos tentar até conseguir. Não adianta ter tentado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se não conseguiu, vai ter que continuar tentando. Tem alguma coisa ainda que você não superou, que não desenvolveu. E tá tudo bem. É assim. É assim. Quando a gente está tentando sem uma orientação, quando a gente está tentando sem uma direção, pode ser que você precise tentar mais vezes. Muitas pessoas empacam por dar ouvido a essas ideias, a esses pensamentos. Muitas pessoas empacam, não conseguem sair do lugar e reforçam ainda mais essa crença de que não é bom o suficiente. Existe um jeito errado, muito errado, para superar esse problema, esse sabotador. Primeiro, uma cegueira. Não enxergar o problema. Muitas pessoas não enxergam o problema. Alguns colegas levam as críticas ou sugestões para o pessoal, como se fosse uma ofensa, e não busca melhorar. Existem algumas pessoas que são mais melindrosas, e a gente precisa ter cuidado com isso. Nós precisamos voltar a nossa atenção para isso, não levar para o pessoal. Uma crítica feita, ela pode abrir os nossos olhos para um problema que pode comprometer a nossa carreira profissional. Mas se você entende toda crítica como uma ofensa, você dificilmente vai conseguir superar e melhorar. Algumas pessoas, pensando aqui no jeito errado de considerar de superar esse sabotador, algumas pessoas querem estar prontas, porque não toleram uma crítica, por preguiça de se aperfeiçoar. Então, algumas pessoas querem estar prontas e não compreendem que o crescimento é um processo. E quando não compreende isso, não busca esse processo de crescimento. Porque queria estar pronta, já fiz isso, agora eu estou pronto. E aí fica batendo cabeça, quebrando cabeça na carreira. E aí todos os lugares vão ser ruins. Todos os pacientes vão ser difíceis.
Se você não presta atenção para esse sabotador, você está colocando em risco. Você pode levar a sua carreira à falência. Por isso que é grave, é sério. Muitas pessoas querem estar prontas, prontas na primeira tentativa, prontas no primeiro atendimento, prontas, simplesmente prontas, e não é assim. Crescimento é um processo. Nós precisamos estar sensíveis à crítica pelo lado positivo. Notem uma coisa, muitas pessoas não fazem críticas, fazem maldades. Muitas pessoas realmente, de fato, são ofensivas, são duras, são rudes. Muitas pessoas não vão querer o seu bem, assim como não querem o meu bem. Graças a Deus, são a minoria, esse número de pessoas. A maior parte das pessoas querem o nosso bem, ainda bem por isso. Mas, se você é uma pessoa que não aceita nenhuma crítica, será que o erro está nos outros? Ou será que está no seu ponto de vista, na sua rigidez, na sua falta de flexibilidade de pensamento, na sua baixa autoestima? Estou falando isso para psicólogos, porque a gente pensa, psicólogo tem que saber tudo. Não, nós somos seres humanos. Eu sou um ser humano normal, comum, com as minhas fragilidades, com as minhas vulnerabilidades, em constante aprendizado, mas ainda ciente que eu tenho que aprender um monte de coisa. Por quê? Porque existem pessoas que acreditam que precisam estar prontas. Normalmente são pessoas extremamente vulneráveis a críticas. E aqui eu vou falar de 2 mindsets, porque tem um jeito certo para superar essa dificuldade, esse sabotador. Já ouviram falar em mindset de crescimento e mindset fixo? Bom, mindset de crescimento é quando as pessoas entendem que o crescimento é um processo e que logo não tem que estar pronto, que pode aprender durante esse processo de aprendizado, que é uma construção. Hoje eu sei isso, amanhã eu sei isso, mas aquilo, e assim sucessivamente. Existem algumas pessoas que querem estar prontas, que se esforçam para ficar prontas e acabam ficando defasadas. Outro ponto para superar essa dificuldade de que não sou bom o suficiente, feito é melhor do que perfeito. O que isso significa? Que você precisa buscar o aperfeiçoamento e não a perfeição. Isso significa que você precisa ter atenção aos detalhes do que os seus pacientes diz para você em cada sessão, em cada atendimento. Como ele se comporta, como ele se reporta a você. Os detalhes são bons indicativos de se nós estamos acertando ou errando. Se nós estamos tendo resultados ou não. Ficar atento aos detalhes. Outro ponto, nós precisamos combater a preguiça e a procrastinação. Muitas vezes nós priorizamos várias coisas, Netflix, Facebook, o próprio Instagram. Tem pessoas que perdem muito tempo com essas coisas. E não tem problema você gastar o seu tempo com essas coisas. Mas muitas vezes você não busca ser um profissional melhor. Porque você vai procrastinando, vai ficando para depois, porque isso não é prioridade. Então, acaba deixando para depois. E o jeito certo para combater isso, esse não sou bom o suficiente, é correr atrás do prejuízo. É valorizar as suas qualidades. Você precisa valorizar aquilo que você é bom, que você é boa. E tirar o foco daquilo que você não é tão bom. Parar de ficar ressaltando somente as suas dificuldades. Tem gente que entra numa coisa assim, eu não sou bom, eu não vou conseguir, e fica nesse processo, nesse círculo, que se retroalimenta, comprometendo a sua carreira. Cuidado. Primeiro, você precisa desenvolver o seu mindset de crescimento. Segundo, o mindset fixo pode te estagnar. Terceiro, você vai buscar fazer e não a perfeição.
Ficar atento aos detalhes do que os pacientes te dizem, o que os seus colegas te dizem, ficar atento aos seus pensamentos, às suas crenças, combater a procrastinação, fazer aquilo que precisa ser feito para melhorar a sua carreira, a sua performance, valorizar as suas qualidades e não ressaltar somente as suas dificuldades. Muitas pessoas ficam presas nisso. Mas agora eu quero dar um passo a passo para vocês de como vencer esse sabotador que pode te levar à falência profissional, que pode fazer com que você desacredite do seu potencial profissional. Primeiro passo: não querer estar pronta ou pronto para tudo. Quando a gente tem uma visão de processo, a gente se permite saber o que precisa fazer numa primeira sessão, o que tem que ser feito numa segunda sessão, o que tem que ser feito na fase inicial de um tratamento, na fase intermediária. Saber que eu não sou pronto, então eu posso não saber tudo. Tem pacientes que me perguntam: você já ouviu falar sobre isso? Se eu não sei, eu não sei. Se for importante, eu vou pesquisar. Se não for, eu falo, me conta. Tá tudo bem. Eu não tenho que saber tudo. Isso não me desabona. Eu tenho que saber o necessário para os meus atendimentos, de acordo com a fase em que meu paciente está. Segundo passo, importantíssimo. Nós precisamos fazer uma autoavaliação. Porque, de fato, esse pensamento pode ser um sabotador, mas, de fato, podem existir lacunas que estão comprometendo a qualidade do seu serviço. E aí, ninguém melhor do que você para parar agora um pouquinho e pensar. Fazer uma autoavaliação. Se o paciente chega até você para ser atendido e ele não retorna, e isso não é uma exceção, isso é uma regra, isso é um sinal. Isso é um sinal de que alguma coisa está errada, não está fluindo bem. Porque o normal é o paciente ir para uma primeira sessão, ali você acolhe, entende a demanda, recebe esse paciente, estrutura um caso, colhe as informações, alinha as expectativas. Agora, se você faz isso e o paciente não retorna, e isso não é exceção, isso é a regra, isso é um sinal. Sinal de que talvez alguma coisa na sua condução precisa ser melhorada. Agora, isso é um sinal e não é uma sentença, ou seja, isso não significa que você é um profissional ruim ou desqualificado. Isso significa que você precisa melhorar, aprimorar. Você precisa começar a perceber o que está acontecendo nos seus atendimentos. Terceiro passo, você precisa desenvolver as suas habilidades pessoais. Em outras palavras, da forma mais simples possível, você precisa ser uma pessoa melhor, mais atenta, mais empática, mais comunicativa, com uma escuta desenvolvida, entender o que o outro diz antes de se manifestar e de se expressar. Existe um conjunto de habilidades. Quarto passo, não basta ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque o paciente, o seu cliente, ele quer um profissional bom. Então, você precisa desenvolver as suas habilidades profissionais. Você precisa ser um profissional melhor. Para isso, você precisa se dedicar, estudar, entender, compreender, estudar a sua abordagem, ser íntegro na sua metodologia. Ser íntegro, se você quer ser um profissional bom, você precisa se capacitar para isso. Você precisa investir nas suas lacunas profissionais para superar. Precisamos de coerência para ser um bom profissional. E não só isso. Quinto passo, você precisa reconhecer e mensurar as suas emoções. Agora lascou, né? Sim, nós psicólogos precisamos estar atentos
as nossas emoções. Falo isso com muito carinho sempre. Eu trabalho muito com regulação emocional. E eu defendo que cada emoção, ela quer sinalizar alguma coisa pra gente. Quando a gente entende, reconhece e mensura, a gente consegue ir crescendo na autoconfiança, na segurança. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei, eu tinha muita ansiedade. Hoje, eu atendo o primeiro paciente na primeira vez com total naturalidade. Total naturalidade. Porque eu consigo reconhecer a emoção que eu tinha, o medo, a insegurança, a ansiedade, e eu consigo mensurar essa emoção. Intensa, muito intensa, confortável, tranquilo, fraca, eu consigo mensurar. E quando eu mensuro, eu vejo que eu estou melhor. Eu tenho números que mostram que os pacientes permanecem comigo. Isso faz com que eu consiga aumentar a minha autoconfiança e a minha segurança profissional. Sexto e último passo. Dica. Anotem. Se você não ficar atento ou atenta para esse sabotador, se você nunca se acha bom ou boa, isso pode te levar à falência profissional. Porque você sempre vai se achar inadequado ou inadequada. Isso vai comprometer a forma que você se posiciona. E é preciso que durante seus atendimentos você busque a excelência, a qualidade, que você busque uma boa entrega, que é isso que faz com que o paciente permaneça com você no processo. É isso que faz com que você consiga se posicionar no mercado. É isso que faz com que você consiga cobrar um valor que vai te manter e sustentar a sua carreira. Espero que esses conteúdos hoje, espero que a consciência desse sabotador mude a sua carreira, que isso te eleve de patamar.